E o tema de hoje tem um propósito. O título aí, Cleinho, qual é o tema? Aí, ó. Essa foto a gente tirou sexta-feira, porque fomos sexta-feira lá na rádio, eu e minha família fazer o programa. Aí fizemos o programa, o Caio participou rapidinho, o Andrés participou dando uma saudação. Houve a ministração da palavra, houve pessoas alcançadas, houve telefonema. Isso foi na sexta-feira, porque eles fizeram uma surpresa para mim. Depois dali me convidaram a jantar. E me levaram lá no restaurante mexicano. Lá eu desfrutei de algumas tequilinhas. Sabe tequila? Quantos aqui já tomaram tequila? Rapaz, aquilo é bom, hein? Dá até água na boca. Porque nós cremos de forma diferente. Aí estava lá, eu e minha família, e falei, rapaz, nós somos um pessoal meio raro. Por que é que nós dizemos que não há mais pecado? Por quê? Isso é uma invenção, é para atrair qualquer um e que venha num espírito de oba-oba, é bagunça, é desordem. Então, quando a gente ministra a palavra na rádio e em outros lugares, tem pessoas que recebem mal. Isso me preocupa um pouco. Entende? Uma senhora ligou na semana passada e disse assim, quer dizer que eu posso fazer... Ela me perguntou algumas coisas, depois ela disse, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo salvo espiritualmente? A minha resposta para ela foi, com todo respeito, senhora, não ponha palavras na minha boca que eu não disse. Porque graça é o amor de Deus, não é bagunça. Mas salvos para sempre nós somos. Livres, nós somos. Quantos aqui são livres? Você é livre. Livre. Então, nasceu esse tema. O Senhor foi mostrando, nasceu no nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com você breves minutos, mas que vão transformar o teu entendimento. Como nós somos aquilo que comemos, nosso corpo físico manifesta o que nós comemos com a boca. Também a nossa vida espiritual manifesta o que nós comemos com nossa mente. Nosso espírito e mente são sinônimos. Mente, espírito. Então, abençoado, todos nós aqui somos iguais em muitas coisas e somos diferentes em algumas. Falando do lado espiritual, por exemplo, eu quero crer que todos aqui creem em Jesus Cristo. Senão você não estaria aqui. Quantos aqui creem em Cristo? Eu também. Falando em nome do Reconciliados com Cristo, também cremos em Cristo, em Jesus Cristo. Quantos aqui creem nas coisas que Cristo fez? Curou o cego Bartimeu. Quantos creem que ele curou? Curou a mulher que tinha um sangramento. Você crê? Curou os 10 leprosos. Curou. E tanta coisa que Jesus fez naquela época. Ali. Todos nós cremos nisso. Nessas coisas todas que Cristo fez. Nas suas andanças. Obrigado, Rosana. No seu milagre. Né? Nos milagres que ele fez. Tal. Então aí nós somos iguais em tudo. Todos, inclusive os visitantes. Mas sabe onde é que começa a diferença? Olhe para cá. Depois da cruz. Aí está a diferença. E eu vou te explicar isso aqui rapidinho, porque esse é o propósito dessa reunião. A diferença está depois da cruz. Nós cremos diferente porque recebemos informações diferentes. E essa informação eu vou te passar um pouquinho hoje aqui. João capítulo 10, verso 9. Quem aí de trás pode ler bem alto? Pode ler, quem quiser ler bem alto. Lê aí. Quem está falando essa palavra aí? Jesus, certo, André? Jesus está dizendo, em um dado momento, ele estava falando, eu sou a porta. Diga, porta. Para que serve uma porta?
Olhe para cá. Aqui é o que onde eu estou? O banheiro. E aqui? O salão. O que está no meio dos dois? A porta. Então, Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e... Vou voltar. Entrará e achará o quê? Vamos voltar. Vai achar pastagem aqui ou vai achar pastagem aqui? Porque ele é e uma porta divide dois ambientes. Banheiro e salão. Antes da cruz, depois da cruz. Aonde está o alimento? Aqui ou aqui? Ninguém pode ficar parado numa porta, abençoado. Quem já andou de trem da Central do Brasil às 5 da tarde, 5:30 da tarde? Você já viu o que acontece se você ficar parado na porta? Você está rindo, é? Você está rindo de você mesmo. Porque, mal comparando, isso é o mesmo que acontece com os amados irmãos do sistema religioso. Eles estão parados na porta. Estão sendo atropelados pela pedra angular, que iria ser pedra de tropeço para muita gente. O próprio Jesus falou. Porque o alimento não está ali. Mas ele é tão bonito, ele curou o cego. É bonito. Curou a mulher? Curou. Mas o alimento não é esse. Por mais bonito que seja, Deus tem algo melhor para você depois da cruz. Então até aqui nós cremos todos de forma igual. A diferença está que um grupo crê nas coisas que estão do lado de cá e outro não. E essa é a diferença entre o nosso ministério e os demais, né? Bom, como dito antes, todos nós cremos em Jesus e nos seus milagres. Nós brincamos aqui e falamos assim, se está escrito eu... O problema é que alguns de nós já atravessaram a cruz nas suas mentes e outros ainda não. Então hoje eu vou te mostrar o porquê de crermos de formas diferentes. E eu vou te convidar a atravessar essa porta também. Quantos recebem essa palavra? Como disse antes, nós cremos de forma diferente porque recebemos informações diferentes. Portanto, hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês umas verdades que vão te ajudar a atravessar essa ponte. Porque, na verdade, o corpo de Cristo não foi nada mais, nada menos do que uma ponte para chegar para o outro lado. Vamos ler rapidinho o que aconteceu, de onde surgiu isso. Atos 26, 16. Aí é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era Paulo, era Saulo, que era original da cidade, da localidade chamada Tarso, né? Então, era Saulo de Jesus de... Então, eram referências dos nomes. E esse cara, ele era um perseguidor da igreja de Jerusalém. Que nessa época aí, a igreja de Jerusalém, que é a igreja que foi fundada por Pedro, Tiago e João, já existia há mais ou menos 30 anos. 30 anos. Então, Paulo, o primeiro mártir, chamado Estevão, Paulo estava presente quando ele foi assassinado por perseguição religiosa naquela época. E diz a história que Paulo estava com uma caravana indo para Damasco para perseguir os crentes em Jesus de Nazaré que estavam lá naquele lugar lá. No caminho, ele foi interpelado pelo próprio Cristo ressuscitado. A Bíblia diz, a história diz que um estrondo, uma luz, Paulo caiu no chão, não diz que caiu do cavalo. A história de que Paulo caiu do cavalo é do pintor, porque a Bíblia não fala que tinha cavalo ali. Caiu no chão, ficou quase cego de suas vistas e ouviu aquela frase que todo mundo conhece.
Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você dar murro em ponta de faca. Bom, Paulo caiu e tal, aí olha o que Cristo falou para ele. Levanta-te, fique de pé, porque foi para isso que eu apareci a você, para te colocar como ministro e testemunha das coisas que você viu e daquelas que eu ainda te mostrarei nas vezes que eu aparecerei a ti. Verso 17. Livrando-te do teu povo, porque Paulo era judeu de judeus, Paulo tinha linhagem judaica, Paulo era um cara de cultura. Ele estudou na melhor universidade da época, Gamaliel, ele era da tribo de Benjamim, ele sabia sua genealogia, ele tinha um título, cidadão romano, mas ele era judeu de religião, certo? Livrando-te de teu povo e dos gentios, aos quais agora eu te envio. Quantos aqui são gentios? Em relação a isso, não? Somos nós, que não somos israelitas. Verso 18. Então Paulo foi enviado para nós, gentios. Para que tu, quando chega no Brasil, abra os olhos deles, para que eles se convertam do desconhecimento ao conhecimento. Trevas, assim como coração não é este, e sim este. Trevas significa falta de... Pedro Kelly está em trevas em matemática. Eu entendo um bledo. Que se convertam das trevas à luz. Para quê? Para que recebam pelo conhecimento. A conversão aqui é pelo conhecimento. Não é pela emoção. Não é chorar, não é ficar de joelho, não é cair no chão. A conversão aqui é pelo conhecimento. Para que recebam pela fé, que não tem nada a ver com obras, pela fé em mim, em Cristo, perdão dos pecados e herança entre os santificados. Então Cristo apareceu para o apóstolo Paulo e disse: Paulo, a partir de agora você tem essa missão aqui, ó. Você vai lá para os gentios e vai ministrar para eles uma palavra, um conhecimento, e eles vão se converter pela fé em mim e vão ter a capacidade de abrir sua boca e dizer: eu não tenho pecados, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Porque se eu estou aqui e digo que tenho pecado, eu estou dizendo que o Cordeiro de Deus não fez o trabalho direito. Quantos entenderam até aqui? Cristo mesmo, não de Nazaré. Porque depois da cruz já não é de Nazaré. Já não é Jesus de Nazaré. Depois da cruz é o Cristo ressuscitado, Deus sobre. Antes da cruz, o relacionamento com Deus não era com brasileiro. Era só com israelita. Os brasileiros eram gentios, não tinham direito de sentar à mesa. Na cruz ele acabou com isso. De ambos os povos fez, só que é em espírito. É por fé. Quantos creem? Bom, então o apóstolo Paulo, a partir desse momento, começou a pregar e ensinar umas coisas estranhas, assim como essas que eu estou ensinando. Isso é muito estranho. Atos, o próximo verso, 21, 21. Paulo foi preso um dia e os presbíteros do Sinédrio interpelaram o apóstolo e dizendo: olha, o pessoal aí foi informado acerca de ti, a teu respeito, que você, Paulo, anda por aí ensinando os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés. Apostatar significa deixar de lado, se afastar da lei de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e nem observem mais os costumes. Quais eram os costumes da lei? O macho tinha que ser circuncidado no prepúcio, por exemplo, né? E Paulo, então, agora estava ensinando as pessoas não fazerem mais isso. Quando ele foi preso, ameaçaram ele, dizendo: ó, estão dizendo aí que você está ensinando os judeus a não observarem mais os costumes da lei. Paulo, qual é?
Antes você perseguia em nome da lei de Moisés. Você dizia que eles estavam errados, porque a lei dizia assim, 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 e eles não criam assim, assim, assado. E agora? Agora você está do lado deles? É isso que está dizendo aí. Isso aconteceu depois daquele encontro que Paulo teve com Cristo. E Cristo chamou para que Paulo pregasse para os gentios a reconciliação pela fé. Então agora, depois daquele encontro, Paulo incentiva a se afastar. Gálatas 1:11. Veja aí o que diz na tela, Gálatas 1:11, olha. Paulo falando para uma igreja das que ele começou, porque essas igrejas foram começadas pelo apóstolo Paulo, ó. Éfeso, Tessalônica, Galácia, Colossos, a Macedônia, lá onde estavam os de Corinto, né? E essa não é uma igreja, isso é uma região. Não sei quantas igrejas tinham aí. Paulo começou com esta palavra: a reconciliação pela fé, sem as obras. Jejum aqui vale? Não. E aqui valia? O sacrifício aqui valia? E aqui vale? Por quê? Porque agora é por fé. Entende como é que tem muita gente que está na porta? Não atravessou. Tem que atravessar. Mas eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem. Aí o verso seguinte diz assim: pois eu o recebi pois eu não aprendi e nem recebi de homem nenhum, senão por uma revelação de Jesus Cristo. Paulo está confirmando para o público que o que ele pregava não era dele. Ele não escreveu 14 livros porque ele era inteligente. Ele escreveu esses livros baseados em uma revelação. Eu li para vocês um verso no início, em que Cristo deve ter aparecido a Paulo e ter falado isso a ele. Deve ter dito isso a ele. Esse evangelho, Paulo, estava oculto. Estava oculto, Senhor? Estava oculto. Então, as pessoas até hoje ainda não entenderam isso. Paulo teve uma conversa com Cristo ressuscitado. Por exemplo, no outro verso, Cristo disse: eu vou aparecer a você em outras vezes ainda, tá, Paulo? Ok. E de repente vamos supor que seja hoje um dia que Cristo apareceu e você está de plateia. E Cristo aparece para Paulo e fala assim: ô Paulo, o assunto hoje é sobre o pecado, ok? Pega aí teu caderno e teu livro e senta aí. Aí Paulo senta. Esse banquinho aqui está aqui de propósito. Aí Paulo senta. Pois não, Senhor. Ô Paulo, você sabe que na cruz o João Batista falou que eu era... Não, peraí. Ô Paulo, você sabe que na cruz o João Batista, que era meu primo, ele disse assim quando me viu na fila para batizar: eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Aí Paulo: é mesmo, Senhor, e inclusive isso está meio estranho. Aí Jesus fala: estranho por quê, Paulo? Aí Paulo fala: Jesus, o senhor teve pecado? Aí Jesus fala para ele: não, eu não tive pecado, eu vim pagar o preço pelo pecado. Aí Paulo: mas pois é, Senhor, então não entendi nada agora, por quê? Aí Jesus pergunta: por quê? Aí Paulo fala: porque aquele batismo, a lei diz que era o batismo para perdão dos pecados, e o Senhor não tinha pecado, por que o Senhor se batizou então? Aí Jesus parou, olhou e falou: ah, você está atravessando a porta. Paulo, eu passei por aquilo, por aquela cerimônia de batismo nas águas, para que você, depois da cruz, não precise mais fazer as coisas que eu fiz. Senhor, o Senhor jejuou 40 dias no deserto. Exatamente. E você só deve jejuar se você quiser perder uns quilinhos. Mas se você não precisar perder uns quilinhos, coma e beba à vontade. Porque nós estamos depois da cruz. Aí Paulo falou: rapaz, o trabalho vai ser árduo, Senhor. Por quê?
Porque aí em Jerusalém tem uma igreja que já tem 30 anos pregando: arrependei-vos dos seus pecados, para que possam receber a salvação. E isso não é bíblico. Mas a igreja lá já tinha helicóptero, televisão, rádio, dinheiro, canal de televisão. 30 anos. Colocando para o povo um peso que o povo, depois da cruz, não tem. Vendendo pedacinho do céu por uma módica quantia de R$1.000. Saberá alguém aqui pagou esse preço lá? Tomara que não. Se você pagou, perdeu. Perdeu, playboy. Aí Jesus falou para Paulo: Paulo, você acredita nos profetas, né? Aí Paulo falou: claro, Senhor. Inclusive, eu estou vendo aqui nas profecias as coisas que estão ditas acerca de ti. Aí Jesus: pois é, Paulo, você lembra que uma vez Jeremias, há mais ou menos uns 740 anos atrás, ele escreveu um versículo dizendo sobre o perdão de pecados? Olha lá, olhe para a tela. E ninguém mais ensinará a seu próximo dizendo: conheça o Senhor, irmão, aceita Jesus. Ninguém mais. Por quê? Porque vai chegar esse dia, hein? Todos me conhecerão. Porque por enquanto nem todos conhecem. Conhecem o Nazareno, mas o depois da cruz nem todos conhecem. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, disse o Senhor, porque eu perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais do seu. Você é inteligente. Aqui eu estou depois da cruz, mas Jeremias está aqui, ó. A cruz é ali no meio. Aqui está Jeremias, 700 e poucos anos antes da cruz. Deus falou para o povo que um dia ia chegar esse dia em que ele perdoaria a maldade e não se lembraria mais dos pecados. Quem é que está falando aqui? Deus. Diga, o Senhor. Então o Senhor disse, o dono, o chefe, falou que não se lembraria mais do seu pecado. Quando? Depois da cruz. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o... Não misture isso com roubar a carteira dos outros, matar, isso é crime. Eu estou falando de pecado. Nesse aspecto, o pecado aqui é separação espiritual entre você e Deus. Esse foi o pecado que Cristo veio reconciliar. Então ele diz, não me lembrarei mais dos teus pecados. Ele passa na cruz e quando chega do outro lado aqui ressuscitado, os pastores, a primeira coisa que eles se lembram é que você é um pecador. E o dono do assunto disse que não se lembraria mais disso. Rapaz, esse negócio de passar para o outro lado da cruz é mais sério que eu pensei. E Jesus deve ter continuado a explicação. Romanos 3, verso 23, porque Jesus continuou conversando com Paulo várias vezes. Você leu lá o verso? Olha aqui. Então Jesus, Paulo, é o seguinte: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quantos já ouviram esse versículo numa igreja evangélica? Irmão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aí você fica assim, ó. Ontem eu bebi tequila. Ontem eu fui pro baile funk. Ontem eu estava cantando a música da Ludmilla. É hoje, né? Ontem eu olhei para aquela mulher bonita que passou ali na rua. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foi muito bem. Então, Paulo, o negócio é que esse verso tem uma vírgula
depois da palavra de Deus. E o verso seguinte, o pastor não leu para você. Engraçado, né? O que diz o verso 24? Sendo justificados, tendo que pagar um preço, senão você vai para o inferno. Sendo justificados o quê? Gratuitamente, do verbo não tem que pagar nada. Por sua graça, mediante a redenção que é em quem? Aonde? Na cruz. Mas enquanto os irmãos estão aqui olhando, que Jesus é bom. Zaqueu desce da árvore, Zaqueu desceu da árvore. E curou o cego que estava lá no poço. E a mulher do fluxo. Isso é uma maravilha. Só que o nosso caminho, preparado por Ele para nós, está aqui. Não é para negar o que Jesus fez lá atrás, mas é para estar ligado com o que está depois da cruz e não com aquele que está antes da cruz. Então, abençoado, volte de novo no verso 23. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, aqui, não está aí não, aqui em Romanos 5, no verso 18, diz assim: de maneira que, como pela transgressão de um só, veio a condenação a todos os homens. Quem foi esse um só? Adão, o primeiro homem. Aqui Paulo está dizendo, a transgressão de Adão colocou todo mundo debaixo de condenação. É isso que está dizendo. Como a transgressão de um colocou a condenação a todos os homens, vírgula, da mesma maneira, pela justiça de um só homem, veio a todos a justificação de vida. Então, Adão, aqui, colocou todo mundo debaixo de destituição da comunhão com Deus. Aí Cristo, aqui, anulou a obra de Adão e colocou todo mundo justificado depois da cruz. Você está antes da cruz ou você está depois da cruz? E a tua mente? Está antes ou está depois? Essa é a pergunta do milhão. Eu estou mexendo com a tua mente, né? Então, o que divide o verso 24 do 23? Pode pôr o 24, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Olhe para cá de novo. Olhe para cá. Romanos 3, 23. Ok? Mas quando você entra pela porta e sai do outro lado, Romanos 3, 24. O que você vai fazer com o santinho, com a tua religião? Eu não sei. Mas eu estou colocando aqui o que divide o verso 23 e 24 é a cruz. Aí Paulo deve ter perguntado assim: Senhor, o que é redenção? Redenção? Redenção, Paulo. Aí Cristo deve ter falado para Paulo, Mateus 13, 44. Olha o que é redenção. Redenção é isso aqui, ó. Olha aí. O reino dos céus paraíso, reino. O reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido em um campo, o qual um homem encontra. Encontra o quê? O tesouro. E vai escondidinho e esconde de novo o tesouro. E muito gozoso por ter encontrado, vai, vende tudo aquilo que tem para comprar o campo. Mateus 13, 44. Esse homem é Deus? Esse campo é o teu corpo? E o tesouro que ele amou é o Espírito que está dentro de você. Isso é redenção. Porque quando você entrou e habitou num corpo humano, você como que foi sequestrado por um boi que tem força pra caramba.
e te enganou até aqui. Mas a verdade é que você não é essa aparência. Você é o Espírito que mora dentro. Porque a Bíblia diz que você é um filho de Deus. E a Bíblia diz também que Deus é Pai dos Espíritos. O pai da tua carne é o teu pai e a tua mãe. E essa carne é descendência de Adão, caído. Por isso é que você tem aqueles pensamentozinhos estranhos. Quantos aqui tem alguns pensamentos estranhos? Nem todo mundo, viu? Vamos mudar. Por isso é que você às vezes faz umas coisinhas feias. Admite, abençoado. Você faz. Claro que você faz. Por quê? Por causa da tua carne. O espírito está perfeito, a carne para nada aproveita. Então você foi sequestrado quando entrou aí. Aí o homem foi e pagou o preço. Aonde que ele pagou o preço? Na cruz. E te redimiu. Isso é redenção. Entendeu, Paulo? Senhor, por que o Senhor falava em parábolas então? Porque agora eu acabei de entender uma parábola. Mateus 13:44 é uma parábola que você acabou de entender. Eles lá não entendiam. Por que o Senhor falava em parábolas? Mateus 13:13. Olha o que diz aqui, Mateus 13:13. Jesus falando. Por isso eu lhes falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, e nem entendam. Pô, Jesus é muito esquisito. Ele está pregando e fala por parábola, e eu digo, por que é parábola? É para não entender. Mas, Senhor, que confusão, como é que a gente vai sair disso? Não é para entender, não? Não. Por quê? Porque se eles entenderem, vão saber quem sou eu e não vão me levar à cruz. E se não me levarem à cruz, não tem justificação. Sabedoria que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Por isso é que ele falava por parábolas, para não ser entendido. Não era para fazer uma comparação. Não. Silogismo é outra coisa. Parábola é uma coisa. Então, abençoado. No dia seguinte, agora é uma paulada. Já estamos terminando. No dia seguinte, aí Paulo levantou dessa aula. Senhor, peraí que minha cabeça está saindo fumaça. Mas já foi escrevendo. Romanos, Efésios, Colossos, Tessalonicenses. Olha, a parada é diferente. O negócio é diferente. Romanos, então, se você ler a Epístola aos Romanos, que lá tinha uma força muito grande na crença do pecado. Então o apóstolo começou a traçar ali, explicando isso. Senhor, mas eu estou cansado. Mas o que vai ser amanhã? Paulo, amanhã a aula vai ser sobre o diabo. Sobre o diabo, Senhor? Cuidado com o diabo, o inimigo está furioso. Aí chegou o outro dia. O outro dia, Cristo falou para ele assim, Paulo, você sabe o que está escrito em Ezequiel 28:19? Me lembro. Leia aí então. Diz assim, todos os que te conheceram entre os povos ficarão espantados acerca de ti. Espanto serás, e para sempre deixarás de ser. O que significa, Senhor? Para sempre deixará de ser. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando aos principados e às potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Um aplauso ao Senhor. Como é que aconteceu isso? Hebreus capítulo 2, verso 14. Paulo, vê aí. Aí, Paulo. De maneira que, como os filhos, quantos aqui são filhos? Participam de carne e sangue, quer dizer que você não é carne e sangue, você está participando,
por 70 ou 80, no meu caso 120, os filhos participam de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Ele quem? Jesus. Quando foi que ele participou do mesmo? Em Nazaré, 33 anos. Para quê? Para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Senhor, como é que as igrejas vão tirar dinheiro da pessoa agora? Se tirar o diabo, acabou o dinheiro. O diabo foi destruído. Foi, Paulo. Mas o Senhor podia destruir? Só eu podia destruir, Paulo. Por quê? Porque fui eu que o criei. O quê? Eu pensei que o diabo tinha sido criado bonzinho. Um dia ele ficou nervoso, resolveu fazer diabrura e o Senhor expulsou ele do céu. Não, Paulo. Eu criei o diabo para ser diabo. Isaías 54:16. Eu criei o destruidor para destruir. Eu criei o vaso sanitário para você ir lá destruir o cheiro. Eu criei o vaso de plantas, de flores, para adornar a casa. Eu criei tudo que está aí, Paulo. Hollywood me colocou, Paulo, é a luta do bem contra o mal. É o Darth Vader contra aquele lá, o Jedi, né? Só que Deus não é isso. Deus está acima do bem e do mal. Ele criou ambos. Deus criou o mal? Criou o mal. E Deus criou o bem? Criou o bem. Eu pensava, Senhor, que Deus era só bonzinho. Pois é, não atravessa a porta, fica na porta. O bem e o mal não se comparam a Deus, porque Deus está acima. Sabe o que diz a Bíblia? As trevas e a luz são irmãs para o Senhor, porque ambas foram criadas no mesmo dia. Caramba, que coisa! Sim, eu te adverti. Eu falei que era uma palavra, que era um conhecimento que estava oculto desde antes, mas que agora foi revelado. E aí eu não sei como é que você vai ficar, porque essa palavra, ela não volta vazia. E quando você for dormir daqui a pouco, você vai ficar pensando: caramba, eu paguei R$1.000 por um terreno no céu. Antes eu tivesse ido para a churrascaria. Então essa é a nossa pregação. E por isso é assim. Entende? E quando nós pregamos essa palavra, muitas vezes acontece o que acontecia com Paulo. Veja Gálatas 4,16 aí para terminar, né? Aí acabou. Acabando. Tornei-me vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Você pensou que você vinha aqui comer só bolo hoje? Caiu numa trampa. Porque agora, abençoado, o anzol foi lançado. Aí, mas eu quero crer que sendo depois da cruz por fé sem obras, quantos dão glória a Deus bem alto por isso? Pastor, quer dizer que Deus não precisa? Não! Ele já fez, caramba! Eu pensei que eu tinha que fazer uma fezinha em Deus. Não, faça uma fezinha no jogo do bicho, mas Deus não é assim. Então a diferença entre a forma de crer em alguns de nós aqui é essa. Alguns creem em Cristo, em Jesus Cristo, antes da cruz, e naquilo que Ele fez, nos milagres, naquelas coisas ali. E alguns creem em Cristo e creem nas coisas que Ele destruiu lá na cruz. Eu me considero redimido, sem pecado, livre do diabo, livre do inferno, e jamais poderei perder a minha salvação espiritual. Eu poderei sim perder a minha salvação diária, se eu tomar muita tequila, por exemplo. Ou fizer outras coisas, que aí você já está pensando. Mas a salvação espiritual não. É que a salvação tem 3 aspectos:
Salvação espiritual, salvação diária e salvação futura. E aí a pessoa lê salvação aqui e pensa que é tudo uma coisa só. E não é. Tem que diferenciar, tem que analisar com o contexto do que está escrito. Então, alguns creem em Cristo, mas têm extrema dificuldade em crer nas coisas que Cristo fez lá na cruz. E em cima disso se montou aí fora um sistema religioso monstruoso. É uma fábrica de dinheiro. Baseado em quê? É um banquinho com 3 patas: pecado, diabo e inferno. E isso dá dinheiro, hein? É só você ligar a televisão e você vai ver. É só você ligar o rádio e você vai ver. Esse banquinho que foi montado em cima dessas 3 coisas. A falta de conhecimento mantém as pessoas presas, porque elas não sabem, aí tem medo de mexer com isso. Porque elas não sabem atravessar a porta. Ninguém pegou elas pela mão e trouxe para o lado de cá. Então o apóstolo Paulo pregava muito mais tempo do que eu, e teve um dia que os seguranças dele tiveram que descer ele pela janela num cesto, porque lá fora a galera queria pegar ele, porque ele estava tirando os membros da igreja da lá. Isso vai dar confusão. Lá na rádio, o pastor que vem depois de nós, que faz de 6 às 7, entrou um dia no estúdio, a gente estava saindo, ele entrando para trocar, né, o programa, e ele falou: rapaz, eu estou suando, porque eu estava explicando para uma senhora, um senhor que estava meio nervoso com a pregação, porque ele gosta de sacrificar. E eu estava dizendo que não é por sacrifício, com todo respeito, assim, aqui e tal. E o pastor então entrou e ele prega diferente. Aí ele, caramba, eu estava ali suando. Eu, por quê, pastor? Eu só estou lendo o que está escrito e explicando. Aí ele, não, caramba, você tem que ter cuidado, hein? Por quê? Aqui a gente está num terreno muito perigoso. Olhei para ele, esse cara veladamente está me ameaçando, ó. Porque a rádio fica em frente ao Morro do Alemão, ali na estrada velha da Pavuna Antiga, agora é Ademar Bebiano, né? Ali em Auma ali. E ele virou para mim na cara e falou assim: nós estamos num lugar muito perigoso aqui. Ou seja, cuidado, porque o que você está falando está afetando o din-din do pessoal. Por isso é que Paulo foi assassinado em Roma. Por causa disso. Em cima disso se montou um esquema. Você acha que a igreja de Jerusalém ia querer aceitar e entregar Paulo? Hoje, irmãos, vamos receber o nosso amado irmão Paulo. Vai fazer assim a igreja, ó. Porque Pedro disse: arrependei-vos dos seus pecados. As pessoas lá pensavam que era culpa delas, que Cristo tinha morrido. E Pedro disse: foi por sua culpa que ele morreu. Não foi por minha culpa não, seu Pedro. Se estivesse lá eu ia falar: xará, foi por minha culpa não. Foi não. Sabe por quê? Isso se chama justiça de Deus. O quê? Ele ia me falar assim: irmão Pedro. E eu ia falar para ele: irmão Pedro, quando Adão desobedeceu, ele estava sozinho. Ele não pediu procuração para ninguém. Por que eu tenho que assumir o que Adão fez se Cristo já me livrou disso e eu estou depois de Cristo? Eu quero ficar longe disso aí. Um fez, um consertou. É justo? Menos na cabeça dos pastores. Cristo não se lembra mais de nada disso para te cobrar, mas o pastor lembra. E lembra direitinho. Sinceramente, abençoado, eu espero ter contribuído para fazer você atravessar essa ponte, porque viver sem diabo é uma maravilha. Eu vivo sem diabo com minha família, ó, há anos. E não é bagunça, não é desordem. Os que frequentam minha casa sabem, aqueles que me conhecem aqui sabem. Esse é o convite que eu quero te fazer. Atravessa essa porta e vem para o lado de cá com a gente. Amém? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né?
Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.